A paz do Senhor, irmãos em Cristo. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar aí a lição 12, que trata sobre o Deus onisciente, onipresente e onipotente. O texto áureo da lição se encontra lá em Salmo 139:1. Senhor, tu me sondas e me conheces. Verdade aplicada dessa lição: conhecer os atributos de Deus aumenta a nossa fé, desperta para o buscarmos em todo o tempo e nos move a uma vida de adoração. Objetivos da lição: mostrar que Deus sabe tudo pela sua onisciência e falar que Deus está em todo lugar pela sua onipresença, e ensinar que Deus tem todo o poder pela sua onipotência. Textos de referência estão lá em Salmo 139, nos versículos 2, 4, 7, 8, 15 e 16. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar, de longe estendes o meu pensamento. Sem que haja uma palavra da minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os seus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro todas as coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Introdução. A palavra de Deus não deixa dúvidas concernentes à existência de Deus e procura apresentar atributos que são exclusivos dele. Tais revelações aumentam a nossa fé, temor e interesse em conhecê-lo cada vez mais. Então, irmãos, nós sabemos que Deus ele é um ser onisciente, onipresente e onipotente. Então, são três características que são exclusivas dele. Só ele tem todo o conhecimento e ele está em todo lugar e só ele que tem todo o poder. Essas palavras elas não aparecem claramente nas Escrituras Sagradas. Mas quando lemos e conhecemos a palavra das Sagradas Escrituras, nós conseguimos entender, mesmo na nossa limitação, um pouco aí dessas características de Deus, né? Mesmo ela estando aí implícita e não aparecendo aí claramente no texto, porque essas palavras estão relacionadas à infinita grandeza e sabedoria de Deus. Então, dando sequência aqui, nós vamos falar primeiro sobre o Deus onisciente, ou seja, sobre a onisciência de Deus. A expressão onisciência ela é composta por dois termos: omni, tudo ou toda, e sire, saber. Ou seja, Deus ele sabe de tudo. Ele tem toda a consciência, ele tem todo o conhecimento. Portanto, a onisciência aí de Deus ela pode ser compreendida como a capacidade que Deus tem de saber de todas as coisas. E nada há que ele não saiba explicar. Ele é conhecedor de todas as coisas no tempo, no espaço e também na eternidade. Ou seja, é uma das qualidades da natureza de Deus que está ligada aí ao conhecimento, irmãos, ilimitado. Deus ele possui aí o conhecimento perfeito e absoluto. Amém? Dessa forma, Deus ele sabe de todas as coisas, né? Ou seja, a onisciência faz Deus saber inclusive da intenção do nosso coração. Mesmo que nós escondemos do homem, achamos que enganamos a Deus. Pelo contrário, Deus já sabe de tudo. Mesmo antes de nós falarmos ou de agirmos, Deus já sabe do que vai acontecer, né? Então ele tem todo o domínio do conhecimento e da sabedoria, tanto que já aconteceu no passado, no presente e no futuro. Pois Deus ele é de eternidade a eternidade. Ele é a fonte da própria sabedoria. Amém, irmãos? Ou seja, dentro desse contexto, a Bíblia, ela nos ensina, né, mesmo não apresentando esse adjetivo onisciente, que Deus conhece plenamente, perfeitamente todas as coisas. Porque ele sabe, né, conhece o momento exato, por exemplo, que um passarinho cai, como está lá em Mateus 10, 29. Ele sabe o número de fios de cabelo na cabeça de cada pessoa no mundo, mencionado lá, né, essa questão em Mateus 10, 30. Então Deus ele conhece cada detalhe de sua criação, né? Não importa ela, todas, né?
de cada estrela, de cada ave que habita os céus, e também ele conhece cada atitude e procedimento humano. Ou seja, mesmo ele tendo todo esse domínio, esse conhecimento e sabedoria infinita, Deus ele não intervém aí na questão do livre-arbítrio, né? Na questão dessa situação que nós temos, irmãos, de poder de escolha. O livre-arbítrio Deus nos deu de acordo com a vontade dele e pela sua presciência, ele não intervém. Mesmo ele sabendo o que pode acontecer lá na frente, ele deixa nós escolhermos, tomar as decisões para seguir nosso caminho. Ok? Então o homem tem liberdade, ele é livre. Cabe ao homem saber usar essa liberdade com sabedoria e saber buscar o caminho correto que Deus quer para ele, né? E não os caminhos maus, né? Quando geralmente nós estamos na presença de Deus, a gente procura seguir o caminho mau e esquecemos de Deus, né? Então nós devemos, como cristão, ter a sabedoria de sempre estar fazendo a escolha e colocar Deus, né, na frente de tudo, para que nós não façamos escolhas erradas ou precipitadas. Dessa forma, irmãos, Deus ele possui todo o conhecimento. Deus, ele sabe de tudo quanto pode ser conhecido e muito mais. Ele conhece. Ele não precisa argumentar, ele não precisa pesquisar coisas. O conhecimento, ou seja, do passado, do presente e futuro de Deus, ele é instantâneo. Então ele conhece tudo que está relacionado a cada criação e a cada criatura que ele mesmo criou. Então ele conhece a tudo e a todos desde a eternidade. Né? E de eternidade a eternidade ele sabe o destino aí, né, que poderá ocorrer com cada um, viu, irmãos? Então o Deus ele conhece o plano total dos séculos, bem como a parte que cada homem ocupa nele. Isso aí é citado lá em Efésios 1, versículo 9 a 12, e Deus conhece tudo quanto ocorre em todos os lugares, tanto o bem quanto o mal, está lá em Provérbios 15, 3. E Deus conhece todos os filhos dos homens, seus caminhos e suas obras, está lá também, lá em Provérbios 5, 21. Então ninguém conhece a nós, né, tão perfeitamente quanto Deus, irmãos. Nem nós mesmos, né? Então Deus conhece tudo, desde ali, né, da ponta da unha até a ponta dos nossos cabelos, né? Tudo que forma esse homem, né? Do ponto de vista físico, espiritual, da alma, Deus nos conhece. Amém? Ou seja, dessa forma, a gente tem que lembrar, né, irmãos, que Deus ele tem o controle e a sabedoria de tudo, né? E ele, irmãos, não adianta nós querermos, por exemplo, mentir para ele. Né? É perda de tempo, porque ele conhece o nosso coração, ele sabe de todos os nossos pensamentos e todas as palavras que vão ser pronunciadas pela a nossa boca. Ele já nos conhece mesmo antes de nós nascermos do ventre de nossa mãe. Mesmo antes ele já nos conhecia. Viu, irmãos? Então Deus já imaginou um Deus maravilhoso, de conhecimento infinito e poderoso. Ele sabe quantas estrelas tem no céu, ele sabe quantos litros de água tem na terra, quantas flores, coisa que é impossível aí se pensar aí no âmbito do ser humano, né, irmãos? Deus, ele tem todo o domínio desse infinito conhecimento, todo o universo, e o conhecimento de Deus e a sabedoria de Deus vai muito além do próprio universo. Nada passa despercebido aos olhos de Deus. As Escrituras nos mostram que os olhos do Senhor estão em toda parte. Nada escapa do seu olhar, e muito menos do seu conhecimento. Não existe só, irmãos, uma só emoção, um impulso, um pensamento nos quais Deus ele não tenha conhecimento. Ele conhece toda a ocorrência ou aventura que envolve a alegria, a tristeza, o prazer, a dor, a bonança ou a adversidade, sucesso ou fracasso, vitória ou derrota. Não há a criatura alguma, irmãos, encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Está lá na palavra em Hebreus 4:13. Portanto, não precisamos esconder nada de Deus. Ao contrário, nós precisamos ser honestos com ele. Quando pecarmos, irmãos, nós devemos nos arrepender, pedir perdão e confiar que ele vai cuidar de nós.
Ou seja, irmãos, os olhos de Deus eles são misteriosos, pois enxergam fora do nosso alcance e conhecimento. E, claro, que os pecados, nada vai permanecer encoberto perante a Deus. Os pecados eles vão ser revelados, ou aqui na terra, de acordo com a vontade de Deus, né, eles vão ser conhecidos já aqui na terra antes do juízo, ou lá no momento do juízo, né, de Deus. Esses pecados vão ser descobertos, né? Então, para Deus, irmãos, não há nada encoberto. Para nós há mentira, conseguimos enganar, né, a nós mesmos ou próprios os seres humanos, o próximo, né? Mas a Deus, jamais, irmãos. Nós não temos como enganar a Deus, porque Ele não é pego de surpresa. Nada passa despercebido aí dos olhos dele. Amém? Agora nós vamos falar aí sobre a onipresença de Deus, né? O Deus onipresente. Deus é aquele que está presente em toda parte ao mesmo tempo. Não está sujeito às limitações de tempo ou espaço. Ou seja, a onisciência e a onipresença de Deus anda junto. Por quê? Já que ele está presente em toda parte, né? E ele conhece tudo. Ou seja, ele não está sujeito, irmãos, às limitações do tempo ou espaço. Deus, irmãos, ele não está limitado a ficar só num local, num trono fixo ou num lugar fixo. Não, ele está em toda parte. Ele não se divide para atender a todos. Não, em toda parte, ele, na sua infinitude de grandeza, ele está presente na mesma intensidade, irmãos. Né? Independente aí do propósito, né, da presença de Deus ali, é diferente, né, de um lugar para o outro, mas ele está ali, perto de nós. Ele não é alguém distante, porque Deus ele buscou e busca se aproximar da gente. Às vezes é que nós não abrimos espaço para ele entrar na nossa vida e para poder nos guiar, né, irmãos? Porque nós estamos cercados aí dos pecados. Né? Então, Deus ele age em todos os lugares e possui pleno conhecimento de tudo quando ocorre nesses lugares, em todos esses lugares. Não há um só lugar no universo ou na eternidade onde Deus ele não possa estar. Porque Deus ele é um ser, né, irmãos, espiritual e imaterial, ou seja, ele não é material. Quando nós colocamos o conceito de matéria, que é tudo aquilo que ocupa espaço, Deus não é classificado dessa forma, ele é imaterial, ele é espiritual. E vamos entender Deus através da nossa fé. Então, dessa forma, Deus ele não ocupa espaço, porque ele não é matéria, ele é espírito. E ele não está contido no universo, mas todo o universo está contido nele. Amém, irmãos? Porque Deus ele é espírito, não há barreira para o conter. E ele é infinito, ele está presente em todo o tempo, em todo espaço. Ninguém pode se esconder da sua face. Então ele está presente tanto no mundo físico, irmãos, material, quanto também no mundo espiritual. Porque ele está presente através, por exemplo, da sua criação, irmãos, que nos rodeia, né? Qual a prova de existência maior do que essa, né, da existência de Deus? Ele está presente também no mundo espiritual, né? Ou seja, a sua presença é certa, nada limita. Amém? Embora ele esteja presente em todo e qualquer lugar, isso não significa que ele habita em todo e qualquer lugar. Né, irmãos? A Bíblia designa aí, ó, que o céu como o ponto mais elevado da sua habitação. Tá vendo aí, ó? Tá lá em Salmos 139:8. O céu é designado como lugar de sua eterna habitação e como local do seu trono. Fala lá em Isaías 66, né, versículo 1. E também a Bíblia nos ensina que Deus ele habita também no coração contrito e abatido. Então, Deus ele pode estar em dois ou mais infinitos lugares ao mesmo tempo, né, próximo de nós. Né? Basta que nós passamos a viver de acordo com a vontade dele e nós possamos ter a escolha de seguir a ele, que ele está de braços abertos, irmãos, e próximo para nos receber. Amém? Também, ninguém pode se esconder de Deus, como nós já falamos aí. É impossível, irmãos, fugir de Deus.
Não existe lugar nenhum onde Deus não possa ir. Não existe nenhuma porta que Deus não possa entrar. Ele sabe para ver o que tudo que está acontecendo. Ou seja, ele pode estar e ele está em todos os lugares, né, irmãos, aí ao mesmo tempo. É importante lembrar que o Senhor Deus, em sua soberania e onipresença, ele não está em todos os lugares com o mesmo propósito, como por exemplo aí no céu e na terra. Mas isso aí não limita dele se relacionar aí com todos os lugares. Ele continua se relacionando aí com todos os lugares, né? Só que ele se relaciona nos lugares aí em sentidos diferentes, de acordo com o propósito dele, é claro, né? E a vontade dele. Amém? Porque Deus ele é transcendente, irmãos. Ele está acima deste mundo. Ele está além dos limites cosmológicos, né? Ou seja, ele está além dos limites humanos, da superioridade. Ao mesmo tempo que ele está acima desse mundo, nessa transcendência, que o homem não consegue entender na sua plenitude, ele também, ao mesmo tempo, ele busca se inserir nesse mundo, irmãos, para estar perto, estar conosco e nos dar aí, né, a salvação eterna. Cuidar de nós, né, mesmo sendo imerecido, né, através da sua misericórdia. Dessa forma, qualquer pessoa inteligente que reconheça a onipresença divina há de concordar, né, que não adianta se esconder dele. Né, porque por onde você pecar e tentar achar que vai fugir dele, Deus está ali te acompanhando e te vendo. E ele sabe o que você fez. E uma hora você, a pessoa que fizer isso aí, aliás, né, vai ter que pagar, né, por aquilo ali, né, vai ter que colher o que plantou. Então, às vezes nós pensamos que Deus ele está quieto, não está agindo, mas ele age em silêncio. Né, e aqueles que acham que estão impunes, né, ele vai colher a tempestade do mal que ele plantou aqui na terra, irmãos. Então nós temos que ter confiança e segurança em Deus e saber que a justiça de Deus ela é a correta. Não existe injustiça nenhuma do ser humano perfeita igual a de Deus, nem se compara, né? Como nós já estudamos aí nas lições anteriores. Deus está presente em todos os lugares. Podemos esconder dos homens as nossas mazelas, mas não as escondemos aí de Deus, né? É como eu falei, não adianta mudar de cidade, de estado ou de país para fugir de Deus. Não adianta pecar aqui e tomar um destino qualquer pensando que Deus não está lá. Podemos esconder dos homens as nossas mazelas e pecados, mas não conseguimos, irmãos, esconder de Deus. Deus ele está de forma íntima ligado com a criação. Então ele é, irmãos, grande demais para se evitar. E ele está perto demais para ser ignorado. E ele é interessado demais em nós para nos ignorar. Ou seja, Deus ele está conosco, né? Não é algo distante como muita gente pensa, né? Que ele está lá no trono e vendo de lá tudo que está acontecendo aqui. Ele está mais próximo da gente do que nós imaginamos. E essa onipresença, irmãos, de Deus, ela é muito importante. Por quê? Porque ele nos orienta, nos dá um norte, às vezes para agir numa situação que nós não temos direção. Ele também nos supre de acordo com as nossas necessidades, nos dá a vitória nas tentações e também nos liberta da ansiedade, porque nós passamos a ter paz e segurança nele, pois sabemos que ele é conhecedor dos nossos problemas e ele sabe, irmãos, que ele sabe o que é melhor para nós. Até mesmo ele identifica as nossas orações, ele sabe que nós oramos, mesmo nós não podemos falar, oramos em pensamento, em lágrimas, chorando, Deus, ou gemendo, Deus ele sabe que nós estamos falando com ele, mesmo em pensamento. Que maravilha, né, irmãos, poder contar com esse Deus maravilhoso em nossas vidas, né? Nenhum homem pode dar isso para nós, a não ser Deus. Por isso que Deus não pode ser comparado a nada ou a ninguém. Então, resumindo, Deus ele não existe um lugar certo
que Deus está. Ele está em todo o universo, né? Ou além dele ainda, irmãos. Por isso que nós sentimos aí, muitas vezes, a presença dele, né, de maneira espiritual. Então nós temos que saber que Deus, ele não é, o Deus que nós seguimos, ele não é limitado à distância. Ele não é limitado, né, por espaço nem tempo. Isso nos dá a certeza de estarmos sempre perto dele, mesmo nos lugares e nos momentos mais difíceis. Amém? E no item 3 aí da lição, nós vamos falar aí sobre a questão do Deus onipotente, da onipotência de Deus. A onipotência de Deus, nós temos que entender que é todo o poder, que Deus ele é todo poderoso. E é uma característica também exclusiva dele. É um atributo, né, ou característica pela qual Deus ele pode realizar e fazer tudo o que ele desejar. Deus faz tudo, irmãos, que lhe apraz. Se Deus ele não tivesse o poder para fazer o que quisesse, ele não seria onipotente. Então, onipotente ele significa todo poder. Deus ele é todo poderoso, né? Então, é um atributo que é intransmissível aí para o ser humano, é exclusivo de Deus, né? Ou seja, não há tarefa que seja difícil para Deus, ou impossível. Dificuldade, impossibilidade, essas palavras não existem no dicionário de Deus. Só existe no nosso, devido às nossas limitações humanas. Até mesmo os anjos, que são seres muito poderosos e conseguem fazer muitas mais coisas, infinitamente mais coisas que o ser humano, eles não são onipotentes, porque eles não podem ser comparados a Deus. Eles não têm, né, essa característica, essas características exclusivamente de Deus, porque eles foram criados por Deus também, assim como nós, seres humanos. E na Bíblia, lá em Gênesis 17:1, traz o termo Deus Todo-Poderoso, que significa aí, né, cujo é derivado da palavra El Shaddai, né, que traduzido em língua portuguesa significa Deus Todo-Poderoso. E lá em Apocalipse atribui essa característica a Deus também, como Todo-Poderoso, em Apocalipse 1:8. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então Deus ele tem o todo poder, ele tem toda a liberdade para fazer o que desejar. Nada nem ninguém pode limitar a vontade de Deus, pois ele tem todo o poder no céu e na terra, viu, irmãos? Então a mesma natureza que Deus criou, que ela funciona de forma regular, Deus pode alterar alguma situação que ele achar necessária e se for de acordo com a vontade dele. Olha só, abriu o Mar Vermelho, por exemplo, para que os judeus pudessem escapar da perseguição aí dos egípcios e pudessem sair do outro lado do mar salvos para continuar o propósito de Deus, que era dessa nação, né, escolhida, para que essa nação escolhida alcançasse aí a terra prometida, o que nós sabemos que aconteceu. Amém? Então, nada impede o propósito de Deus, né? E ele age de uma forma tremenda, fazendo coisas impossíveis que não aos olhos humanos, né, e à capacidade do homem. Ou seja, para Deus não há impossível. Na sua infinita sabedoria, Deus colocou leis na sua criação para que funcione de forma regular. Mas ele pode fazer de acordo com a sua vontade, com que as coisas funcionem diferentes, como eu comentei. Exemplo disso, irmãos, na visão natural da biologia e da ciência, Abraão e Sara não poderiam ter mais filhos, porque a sua condição física e biológica não permitiria. E a idade avançada, né, pela idade avançada. Mas Deus fez essa promessa para Abraão, que eles teriam um filho, e foi cumprida. Olha aí, ó, como Deus pode, né, transformar a ordem natural das coisas aí, dependendo da vontade e da promessa dele em nossas vidas, né? Deus também salvou Daniel da cova dos leões. Ele foi colocado lá, ele poderia morrer. Aos olhos humanos não tinha como o ser humano escapar. Mas o Daniel ficou ali a noite toda e o leão não mexeu, né, num dedo de Daniel. Daniel saiu de lá ileso.
E a grandeza de Deus foi exaltada até pelo rei que o colocou lá na cova dos leões. E os amigos, né, do Daniel que escaparam aí do fogo, da fornalha, saíram intactos, né? Então tudo isso aí é a providência divina. E tudo é realizado de acordo com a vontade dele. Amém? Então por isso que nós devemos ser fortalecidos na fé, não fraquejar, acreditar, crer e seguir em frente, irmãos. Porque nós temos que entender que Deus ele é poderoso para fazer. E nós seres humanos não somos nada, somos fracos e precisamos dele. Então por isso que nós temos que aumentar a nossa fé e nunca duvidar da promessa de Deus em nossas vidas. E foi assim com Abraão, ele seguiu em frente, mesmo com as dificuldades. Porque, irmãos, é um privilégio de poder estar à sombra do Onipotente. Aqueles que se refugiam em Deus estão debaixo da proteção dele e têm o poder para enfrentar as dificuldades da vida. Então, como está lá em Salmo 91, que se fala lá, que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará, revela que nós devemos ter uma segurança, irmãos, com a proteção de Deus. Que Deus nos protege como uma ave, com suas asas, protege os seus filhotes. Então, se nós confiarmos nele, estar vivendo uma vida de acordo com o que ele quer, na obediência, na vontade dele, sempre buscando estar próximo dele, nós podemos estar seguros e em paz, irmãos, que Deus vai agir a nosso favor, independente da situação, da crise que nós estamos passando. Ou seja, irmãos, para que nós pensarmos em outra coisa, se nós já temos uma segurança e uma paz, né, que Deus nos dá? Não há nada maior do que isso na vida do cristão. Que nós possamos seguir, irmãos, a nossa caminhada com fé e esperança de que Deus, né, ele está presente aí no meio de nós, né, e com certeza pronto para realizar grandes coisas, irmãos. Bastamos assim ter fé, ser obediente e não deixar de caminhar e não perder as esperanças, porque Deus ele trabalha mesmo em situações improváveis aí para o ser humano. Deus trabalha a nosso favor e cumpre a sua promessa em nossas vidas. Amém? E para encerrar a lição, eu gostaria de ler essa conclusão em que diz assim: o intelecto humano é pouco para alcançar o entendimento pleno dos atributos, onisciência, onipresença e onipotência de Deus. Mesmo Deus, tendo todos esses atributos, ele decidiu se revelar ao ser humano e com ele se relacionar. Que os irmãos tenham uma boa semana na presença de Deus e fiquem com Deus. E até a nossa próxima aula online aí no próximo domingo. Até mais. Tchau. Fiquem na paz do Senhor.